O Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo e desci para salvá-lo, para libertá-lo, para fazer subir a uma terra espaçosa onde corre leite e mel. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Essa é a mensagem central da Bíblia. Deus que acompanha a caminhada, a vida, a história, animando, corrigindo, fortificando na fé, na presença, com o Espírito, né? E a igreja, essa semana, fez a celebração da Trindade, a melhor comunidade. Que essa melhor comunidade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, faça de nós co-herdeiros do reino, participantes desse reino que é justiça, amor, solidariedade e principalmente resistência. É o que a gente vai falar hoje. Vocês conseguem ver isso aqui? É um cacto, professor. Isso! Qual é a função do... Para que serve o cacto? O que ele é sinal? O que ele representa na história Para mim do é povo do resistência. sertão? Resistência. Eu tenho vários, adoro. Que bom. Então, que esse encontro para nós seja sinal de resistência. Por mais que tente apagar nossa história, nossas dores, nossas lutas, nossas conquistas, Deus está conosco, animando, corrigindo, nos consagrando e nos fortalecendo no seu segmento. É isso que a gente vai falar hoje, a partir do livro de Josué. Que Deus nos abençoe e nos dê um santo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai olhar de perto como o livro de Josué ele foi construído. De antemão, eu já falo, o livro de Josué não é um livro fácil de entender, porque ele é construído a partir de vários contextos, vários redatores, várias teologias, várias concepções. Essa imagem que vocês estão vendo é uma das múltiplas celebrações que o CEBI São Paulo organizou lá no Jaraguá. E nessa, de modo especial, a gente falou das várias tradições, dos vários campos e geografias, de vários espaços teológicos, que vão ganhando dimensões na Bíblia como um todo. Então, que essa leitura, como uma coxa de retalho, que vai tecendo, que vai sendo construída e que mais tarde vai ganhar uma redação final. E aí a gente fica com a história linda da conquista e da distribuição da terra. Mas, infelizmente, o contexto histórico revela muito sangue, muita morte e muita coisa que é colocada em nome de Deus. E o Deus da fé, o Deus de Jesus, o Deus da caminhada não é assim. É apenas uma interpretação. Que a gente possa juntos construir esse caminho, tá bom? Qualquer dúvida é só levantar a mão, falar: oi, André, pode ligar o microfone, e aí eu tento dar uma esclarecida, tá? Se não, não vou dar no momento, mas eu trago no final, aí a gente tenta dar uma resposta, tá bom? Eu não vou só levantar a mão ou que eu vou e faz a pergunta, que eu vou guardar na memória e aí eu trago. Ou eu vou falar assim, assuntos, próximos assuntos. Quando eu falar próximos assuntos, é que a gente vai trabalhar esse tema mais abertamente, mais claramente nos próximos encontros, tá bom? Porque hoje é só para ver
como o livro foi construído e uma chave de leitura para a gente entender o livro de Josué. Tá claro? Primeiramente, alguém conseguiu folhear? Desculpa o atraso, eu estava com um problema sério de internet e meu celular também não estava pegando na minha escola. Então, eu só consegui quando eu usei o computador de uma amiga. E aí eu consegui transformar em PDF e compartilhar com vocês. Mas vocês conseguiram passar os olhos, dar uma lida ou uma folheada nos textos do slide de hoje? Eu consegui. Legal. Eu consegui dar uma olhada, inclusive no livro, li a introdução. Está escutando, André? Tô ouvindo Ah, bem. não é porque eu estou no celular hoje. Não, não, Então, tranquilo. eu li uma parte do livro, acho que eu li até, quer dizer, não li só hoje, né? Hoje eu li os slides, li não. Acompanhei os slides, porque Legal. são muitos textos, e claro que não dava para me ler todos. Mas li também uma parte do livro, até lá onde Josué manda as pessoas procurarem, inspecionar o lugar onde eles iam pisar, etc. Ai, que legal. Isso a gente vai falar um pouquinho hoje, e não vai aprofundar mais, porque é o tema dos próximos capítulos, que a gente vai, hoje eu vou dar o chão que brotou o livro. Próxima aula a gente vai entrar na casa. Que Ah, casa? que A bom. casa de Josué. Tá Então, bom, hoje é o convite para entrar na casa. A gente vai conhecer o terreno onde foi construído a teologia em torno de Josué, tá bom? Espero tá bom, que a gente consiga fazer esse caminho histórico e teológico, tá bom? tá bom. Podemos, Rogério? A linguagem está tranquila? Tá boa. Eu, gente, quem pode me ajudar a relembrar, a fazer memória do que a gente falou no encontro passado? O que brota do coração, o que a gente traz da memória, uma palavra, uma frase que condensa ou sintetiza o encontro anterior? Quem participou, a palavra está aberta. Que o livro de Josué trata muito da justiça que deve se realizar. Um projeto, partilha e solidariedade, família. A Foi força da falado mãe também terra, esperança, reconciliação, perdão. eu vou repetir, a força da mãe terra, a terra fértil, a terra que traz alimentos, traz frutos da terra. O registro Uma, de fé de um povo que quis se comunicar. uma aliança, base de direitos e justiça. Cidades, aldeias. Muros para proteger, separar. Como as pessoas viviam naquela época e como eram as, vamos dizer assim, entre aspas, as castas, né? As pessoas, os trabalhadores, os que administravam, os que recolhiam impostos e o santuário, toda a situação que aquele pessoal vivia. Os palácios, né? Isso. A exploração dos palácios, quartel, né? Isso! E eu ia falar fruto da exploração, mas ele já falou, obrigado. Mais alguém? Podemos, Rogério? E esse slide, ele traz um pouco o recorte da história do povo de Israel. A história do povo de Israel, ela começa com a sua formação, com a sua vivência, aí depois há uma mudança de mentalidade,
de estrutura, novas tecnologias, novos contextos, vai fazer nascer a monarquia. Da monarquia unida, Saul, Davi, Salomão, até o cisma, que vai dar origem ao Reino do Norte e ao Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, né? E o Reino do Sul, Judá. A partir daí, começa a ter uma história dividida entre reis e profetas. Profetas que anima, que fortalece, que faz esperançar a vida do povo. E o rei que causa desafios, problemas, lacunas nessa história. Depois vem o período do exílio, que começa com os grandes impérios. Então, a Síria, exílio do norte. Babilônia, exílio do sul. E aí, quem vai no norte é apenas deportações. E aí houve o que a gente chama de mistura. Os povos vão e os outros vêm. Então, cria uma mistura. Já a política da Babilônia é de levar cabeça que pensa e mão que produz. Então, não é todo povo que é exilado. Desse povo que é exilado, tem produção, tem literatura. Desse povo que fica, tem literatura, tem tradição. Isso hoje a gente vai falar muito do profeta Ezequiel, mas na contramão também tem um profeta Isaías, que vai salientar, fortalecer a partir da dinâmica e espiritualidade do servo sofredor, que é o povo exilado, os levitas cantando. Depois vem a Grécia, depois vem os persas com o seu projeto de reconstruir. E dentro desses projetos de reconstruir, a gente vai ter alguns olhares, né? O de Zorobabel, que ele vai querer reconstruir a monarquia, de Josué, que vai ter a casta sacerdotal, de Esdras e Neemias, e dos pequenos. E desses pequenos vai nascer várias literaturas. Mas a oficial passa a ser de Esdras e Neemias, que a gente também vai falar nesse encontro. E o greco-romano, né? O grego e o romano, com a sua política escravagista, expansionista e produção de miseráveis, de pobres, de doentes, de pessoas que vai servir como plateia e como comida de feras, fora as doenças, tá bom? Então, esse recorte, ele permeia a história de Israel. Pergunto, vocês já ouviram falar da história de Israel? Já estudaram, já pensaram, já refletiram? Sim, Isso é bom. já não é Porque desconhecido. Oi? Um pouquinho já escutei no curso que eu estou fazendo, do mesmo curso intensivo. Isso é bom. Eu também tenho um pouco de conhecimento, André, da história do povo de Deus, de Israel lá. Isso é bom. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vai falar do chão que nasceu o livro de Josué. E o chão que brota o livro de Josué são vários contextos, são vários redatores, são vários momentos da história. E isso a gente vai falar um pouquinho no dia de hoje. E aí eu trago, quando a gente entrar, uma pincelada desses encontros, tá? Podemos... O André, Oi, pode falar. no slide anterior, você colocou. Pronto, essa data aí dos patriarcas, quando eu olho aí, é como que ela está menor do que a do Moisés, e ela deve ser maior, né? Na verdade, hoje as novas literaturas, novos estudos, vê um processo de formação. Essas datas são muito aproximadas, não são datas fixas,
tá bom? E aí a gente estuda os patriarcas, Moisés e outros grupos dentro de um grande processo de formação que a gente falou no encontro passado, que é aqueles grupos que vão fugir das planícies porque estão sendo explorados pelas cidades-estados e pelo Egito. Então, eles vão fugir para as montanhas, saem das planícies e fogem. Então, são grupos, são vários grupos. É que a gente, na catequese, a gente vê tudo separado, né? A gente vê primeiro os patriarcas, depois vê Moisés, e aí depois vê a caminhada pelo deserto. Mas quando a gente vai olhar a Bíblia como um todo, a partir da reflexão que a gente usa, chamado histórico crítico, a gente vê que é um grande bloco literário que compõe o Pentateuco. Aí o convite é você aprofundar um pouquinho a leitura do Pentateuco. Quem tem a nova Bíblia pastoral, ela traz uma síntese muito boa sobre o livro do Pentateuco. Porque o livro do Pentateuco, ele é como uma mão. Você imagina uma mão. Então você tem... Pode falar. É porque o que eu estou achando estranho é que o ano aí de Abraão, Isaac e Jacó está menos 1850. E Moisés é 1950. Não, porque assim, a história é decrescente. Então, essas histórias se misturam, mas ela é contada de forma decrescente, até chegar no ano 0, que passa a ser crescente. Então, esse conjunto... Por isso que eu acho que o Josué devia ter um número maior do que 1950. Não, é porque você não entendeu ainda. Porque não veja como fato histórico, veja como um conjunto de fatos. Essas datas são aproximações, são meras aproximações. Porque as histórias não são separadas, a história é escrita num conjunto, como o Pentateuco é escrito num grande conjunto. História de lei, histórias de mito de criação, histórias de deserto, histórias de mais leis e o grande texto central, que é a experiência do Êxodo, que vai ser a chave de leitura para todos esses textos. Como uma flor, sabe? O miolo, o centro, ou uma cebola, que o centro é o quê? O Êxodo. Tudo circunda-se em torno da experiência do Êxodo. Não apenas da experiência de Moisés, mas a experiência do Êxodo quanto processo libertário, que a gente falou no último encontro. Tá bom? Não fica fixo na data. Veja o conjunto. Podemos, Rogério? Isso. Seria também crescente e decrescente a partir do Cristo, né? Isso. Cristo, então seria crescente antes, né? E crescente depois. Por isso que a data ela cresce. Gente, eu só vou andar um pouquinho que eu vou pegar meu óculos, tá bom? Que mesmo colocando na tela grande, eu tô com problema. Gente, o que tem do lado do primeiro... Qual é a primeira imagem que vocês estão vendo no canto superior? É um poço. É um poço. O que representa o poço na história de Israel? Água. Água. Onde o povo, mas só água. Onde o povo também começa a fazer moradia perto do poço, não? Lugar aonde começa a fixar, lugar da experiência de Deus. Então, são vários textos que vão falar de poço. Então, a história do poço é ligada a esse processo de sedentarismo, aonde deixam de ser nômades e passam a se fixar. Mas antes, com o poço, a agricultura vai ganhar força em relação ao pastoreiro. A gente falou um pouquinho isso semana passada. Com o poço, faz alargar a produção. Então,
um dos encontros a gente vai falar sobre isso, que ele vai trazer a memória da festa que acontece a partir da troca, a partir da produção, e isso acontece através do sacrifício, da partilha, da assistência, da ajuda, mas vai chegar um momento que vai produzir ainda mais. Entrou ferro, entrou boi, produz mais. E quem produz mais quer entrar no mercado internacional. Vamos pensar no Brasil. A gente tem a Petrobras, né? O Petrobras, tudo é feito aqui em real, mas o alto custo, o mercado internacional, as relações internacionais, dentro de um mundo chamado mercado, como se a relação não é real, a relação é dólar. Portanto, troca ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro. Aí o presidente falando que quer baixar o preço. Não adianta trocar ministro. O problema é toda essa lógica que gira em torno do mercado internacional. A gente não quer o progresso? Então a gente está vivendo esse progresso. A custa de quem? Olha o preço da carne. Olha o preço da... Gente, há um mês atrás, quem comia cenoura? Quem comia tomate? Hoje, graças a Deus, já baixou um pouquinho. Mas agora o tempo frio, pouca produção, ou vende-se a produção, e aí o que sobra para a gente? O resto do resto. Então, voltando, que a gente só ampliou um pouquinho para falar do Brasil. E aí, com a produção, a necessidade de colocar em um lugar, nasce o armazém. Do armazém nasce a cidade de um cuidador, administrador, aquele que vai zelar pelo jardim, ou pelo armazém, pelo interesse do armazém. Quem que é? O rei. Surge aquele que vai proteger essa estrutura, que vai proteger o armazém, que vai manter a estrutura, que é a polícia, o exército. E aí nasce a separação, nasce o muro, nasce as muralhas, que vai ser esse caminho de tá comigo, paga, não tá comigo, fica fora. Só que ficar fora é lugar deserto, é lugar de perigo, é lugar de onde a vida ela não acontece, porque há muita violência, muita exploração. E aonde você tem muito pobre, muita exploração, há outras coisas que vai nascendo mais violência, quanto mais violência. E aí você tem todo um templo que vai estruturar, que vai organizar, que vai manter esse status quo da cidade. Então você tem uma estrutura piramidal montada. Armazém, palácio, quartel, muralhas e templo. Tecnologia, ferro e boi, que é o sinal dessa exploração, dessa opressão. E aí nascem os processos libertários, dessa fuga de grupos que vão forjar um novo sistema. E a gente falou um pouquinho desses grupos no encontro passado. Vamos lembrar esses grupos? Os grupos dos cananeus explorados, os apirus, grupo dos fugitivos do deserto, grupo de Cádiz, grupo de Madian, e os grupos ligados a toda a tradição da montanha. Então, desse grupo, eles vão forjar um novo sistema chamado Projeto Ideal Tribal, com a ideia de não viver aquilo que eles estavam vivendo, aonde você tem palácio, quartel, exército e exploração. Aqui você tem, no Projeto das Tribos, sem palácio, sem quartel, exército de defesa popular e direito dos pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros garantidos. Então você não tem exploração, você tem a manutenção dos direitos, você tem um exército de defesa do clã, você tem uma ideia sem quartel, uma ideia sem palácio. Portanto, você tem uma sociedade igualitária. Podemos... Quem pode ler para a gente o que isso significou na prática, na história de Israel?
Projeto. Pode ir, pode. Sociedade igualitária, meios de produção, autonomia de produção, poder comunitário, conselho de anciãos juízes, leis que defendem a vida e a família, clã, tribo, exército de defesa da terra, clã, tribo, espaço comunitário de partilha, educação, em torno de Deus libertário e na vida, culto a partir da vida e voltado para ela, sacerdotes a serviço do clã, terra, sem terra e profético. É essa memória que textos, ideias, teologias, reflexões querem apagar. É outro projeto que vai ser lançado. É outra proposta que vai ser assumida. E pior, vai ser fundamentada, legitimada com muitos textos bíblicos, com muitas reflexões. Mas quando a gente olha a história de Israel, os profetas lembram esse projeto, retomam esse projeto. Os pequenos levitas retomam esse projeto. Jesus Cristo retoma esse projeto. A América Latina como um todo retoma esse projeto. Portanto, é a resistência. Por mais que tentam calar, negar, silenciar essa memória persiste, resiste. E é isso que a gente vai tentar debruçar no livro de Josué. Recuperar essa memória. Não deixar apagar essa memória. Por mais que seja violenta, encharcada de sangue, os mais antigos, lembram de um jornal que era pautado em sangue? Tinha uma mulher, aí todo mundo gostava por causa da mulher, que estava como objeto, e aí você lia, só tinha acidente, só tinha morte. Alguém lembra desse jornal? Eu não lembro, não. Notícias Não? populares? Aê, Notícias populares. Olha, até o nome é forjado. Era tanta violência que o nome é Notícias Populares. E pergunto, é Notícias Populares? Claro que não. Lógico que não. E hoje, gente, a gente tem um mercado midiático do medo. Quem tem medo hoje de sair de casa? Todo mundo acha. Quem acha que só existe violência na cidade? Claro que não. Então, ao mesmo tempo, a gente vê essa realidade que existe, mas também existe outras coisas, existe outros olhares, existe outros caminhos, existe uma cultura que está sendo negada. E é essa memória tribal, esse referencial da história do povo que querem apagar. Mas vai conseguir? Não. Não. Por isso a gente tem que olhar, nós como cristãos, né, temos que olhar para Jesus, porque Jesus olhou para esse projeto e ele atualiza, ele dá um outro significado e a sua plenitude é a própria missão de Jesus e o próprio caminho que ele escolheu e ele colocou para nós continuarmos essa missão, que é o reino de Deus. Tá claro até aqui ou tá difícil? Tá bom. Tá legal. Então, o Josué tentam apagar a memória, mas o livro é tão ousado que fala assim, essa memória não vai ser esquecida. E aí, entre tanto sangue, entre tanta morte, entre tanto anátema, que a gente vai falar no próximos encontros, existe partilha, existe solidariedade, existe terra, existe vida, existe comunidade. Existe um projeto social igualitário. Por mais que tentam pagar isso, essa memória não é esquecida. Podemos? Espero que eu consiga, né, no final,
destes nossos encontros e com vocês estudando o livro de Josué, possa reencontrar esse projeto esquecido, adormecido, apagado, mas que a gente vai reencontrá-lo, mas a gente tem que se organizar. O povo unido e organizado vence o grande peixão, o grande terror. 2013, né, tinha o slogan, né, o gigante acordou. Mas só que aquela luta tão bonita tirou a dimensão de luta social e um grupo tomou para si. E aí a história, todo mundo já sabe o que aconteceu. Então, que a gente não possa negar a nossa história. E aí, depois eu vou passar uma música para vocês, de Mercedes Sosa com Beth Carvalho. Eu Só Peço a Deus. Vocês conhecem? Eu conheço. A música é linda. E ele traz numa das estrofes que o povo não se esqueça facilmente, que existem muitos traidores, muitos opositores. Tanto que nas leituras do Evangelho, na leitura das cartas, tem os sedutores. E Jesus ele é muito categórico. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Quer dizer, cuidado com a ideologia dominante. No Apocalipse, você vai ser marcado na fronte e na mão, porque pensa como e age como. Então, que a gente não só tenha a marca de Jesus, que age como Jesus. Porque a marca do Cordeiro é ação coletiva. E a marca da besta é pensar como e agir como. Tá? Que a gente possa evoluir nesse processo enquanto comunidade. A Bíblia ela é formada por conjuntos de teologias, conjuntos de obras, e esses blocos, ou esse conjunto, vamos dizer assim, essa construção, ela dentro do livro de Josué, ela faz parte de um grande bloco chamado História Historiográfica Deuteronomista. Obra Historiográfica Deuteronomista. Vamos explicar o que é isso. Quando a gente lê o livro do Deuteronômio, primeiro assim, a gente tem o Pentateuco, não tem? Então, o Pentateuco, não vou falar na ordem certa, tá? Tem Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. O Deuteronômio é como uma ponte para a obra deuteronomista, que em sua grande maioria compõe os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Rei. O que eles contam? Contam da posse da terra, livro de Josué, e livro de quando eles perdem a terra, que vão para o exílio no 2º Reis 25, que encerra o 2º Reis. E aí começa outra obra que é a Cronista. O que é uma obra o que é uma obra histórica? Ela olha o presente, resgata o passado, volta às tradições antigas e retoma para animar o presente, para fortificar a vida ou legitimar um sistema. Então, ela tem coisas boas e coisas ruins, depende da intencionalidade que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a obra deuteronomista é entender a realidade presente a partir da memória, dos relatos, das tradições, dos contos passados, para animar o presente. Então, em que clima, em que história a deuteronomista está fazendo análise? Dentro de uma perspectiva de exílio. E a pergunta, por que estamos no exílio? E aí eles vão fazer essa reviravolta histórica e descobrir por que a gente está sendo exilado. E aí vai nascer essa corrente, aonde, ou esse ciclo, estamos bem, pecamos,
Javé nos castigou, pedimos sua súplica, ele nos salvou. É como no canto, né? O povo de Deus, chorando, rezava, pedia perdão e recomeçava. Então, e o que está por trás desse porquê? Fizemos o que Javé reprova. É o grande refrão. Então, eles vão olhar, ó, pecamos por quê? Porque não seguimos a lei, porque transgredimos a lei, porque não fomos fiéis a Javé. E aí, essa transgressão, ou essa infidelidade, Javé reprova e castiga. Mas só que Javé, o castigo é tão duro que o povo clama a Javé, e o que Javé faz? Faz esse povo subir, faz esse povo crescer, faz esse povo se levantar. Então, eu vou pedir para quem pode ler para a gente esse slide para a gente. Aí eu comento mais um pouquinho. Obra historiográfica. Entender a realidade presente a partir dos detalhes do passado. Memória. Olhar o passado para entender o presente e buscar resposta para a realidade presente. Pergunta: por que o exílio? Fizemos o que há de mal aos olhos de Javé. Fizemos o que Javé reprova. Infidelidade por não seguirmos a lei. Transgressões da lei. Detalhes do passado, mais reflexões do presente. Olhar a história como avaliação. Josué narra a entrada na Terra Prometida até a saída da Terra Prometida. Exílio, segundo Reis, é feita uma espécie de avaliação. Faz uma crítica à monarquia e seu sistema. Pedir um rei foi nosso maior pecado. E aí eles estão vendo a história como avaliação, como um processo avaliativo. E aí eles vão fazer essa história e vão ver que todos os reis, seja do norte, seja unido, seja do norte, seja do sul, fizeram o povo pecar, ou transgrediram a lei. A história deuteronomista, ela só salva 3 reis. Pergunta de prova. Quais são os 3 reis que a história salva? Que fala que fez de bom aos olhos de Javé. Mas mesmo assim, deu uma quebradinha ali antes. Mas ainda a tradição considera eles como aqueles que seguiram o projeto. Pergunta de prova, alguém sabe? Ai, que pergunta de prova difícil. O rei Davi foi um, né? Isso, Davi. Esse é o mais fácil, né? Tanto que a tradição de Jesus é a tradição davídica. Então, Jesus Davi é um. O outro... Osias? Osias, não. Não, né? E Saul? Salomão. Não, Salomão. Também. Não. Oh, meu Deus. Vou dar uma dica. Salomão, gente. Não. Ó, primeiro é Davi. Segundo, eu vou falar porque ele não é tão conhecido, mas ele fez reforma. Os 3 reis que fizeram grande reforma foram vistos que fizeram bem em torno do templo, tá? E fez a cidade de Jerusalém emergir nesse contexto internacional. O rei que fez de bom aos olhos de Javé, diferente dos outros que fizeram mal e caíram, é Ezequias, do sul, e mais tarde um tal de Josias, que a gente vai falar hoje ainda na história dele. Então, nesse processo histórico, o que eles vão perceber? Que pedir o rei foi o nosso maior erro.
nosso maior pecado, porque fez o povo transgredir, pular a cerca, quebrar a aliança. E quando a aliança é quebrada, gente, vocês estão em casa, não estão? Vocês têm uma janela perto de vocês? Eu tenho. Pega um copo e joga na janela. Não, não faça isso, tá? Quando eu pego um copo e jogo na janela, o que cria? Vai criar, né? Vai criar cacos. Isso! Mas quando você quebra um projeto, quebra uma aliança, quebra um acordo de não voltares à terra da escravidão, você cria situações de opressão e miséria. Portanto, você cria pobres. E esses pobres têm categoria dentro de um cenário de guerra, aonde você tem mais órfãos, aonde você tem mais viúvas, aonde você tem mais estrangeiro, num contexto de guerra. Olha a nossa história, os processos migratórios de ontem e de hoje. Quanta gente morreu fugindo de fome, fugindo de questões políticas, fugindo de opressão, perseguição, até mesmo religiosa. Então a gente tem que crescer no amor. E é legal que o livro de Deuteronômio, ele fala isso. Pobres, não terá pobre se você abrir o coração a ele. Mas como a gente tem o coração fechado, pobres sempre tereis. Quer dizer, essa situação vai continuar porque a gente tem um coração fechado. E nada dizer, eu não tenho culpa. Porque indiretamente ou diretamente, a gente é corresponsável por aquilo que a gente vive e cria. Tá claro até aqui? Podemos caminhar? Então, o que é a obra deuteronomista? Ele faz a avaliação da história, ele avalia a história e ele está vendo que a monarquia foi um erro. Em que contexto está sendo escrito? Do exílio. Tá claro? A obra deuteronomista, em seu bloco maior, é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Tá? E aí você tem uma deixa. Então, ó, depois eu vou passar um texto que vocês vão perceber o que eu vou falar agora. Ó. Estamos bem, fizemos o que Javé reprova, caímos, Deus castiga, Javé castiga, aí a gente clama Javé e faz subir. Tá? Depois eu passo um texto só para referendar esse que eu estou falando, tá bom? Para vocês se localizar dentro dessa obra deuteronomista. Podemos? Então, o livro de Josué são diversas redações, diversas tradições, como uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho, ela nasce dentro de um mesmo processo? Ela é construída com tecidos diferentes, com formas diferentes, com cores diferentes, por mãos diferentes. Quem pode ler para a gente? Diversas redações. A leitura do livro de Josué nos desafia a entender a história das diversas redações e a buscar nas linhas e entrelinhas do texto a palavra de Deus iluminando a vida do povo. A preocupação dos redatores não é tanto a de documentar uma história, mas a de interpretá-la servindo aos interesses de cada redator em sua realidade. Então, a gente tem uma história e tem uma intencionalidade. Gente, para quem não se escandalize, a Bíblia não é neutra. A Bíblia, ela toma partido, seja A, seja B, seja C. Existe uma intenção, existe uma intencionalidade por trás. Podemos ver o próximo slide que vai ajudar a gente a pensar sobre isso? Podemos mais um? Agora, quem pode ler o que está escrito? Depois a gente volta. Bíblia. Bíblia é a reinterpretação dos fatos passados,
a partir da fé e da realidade presente. Historiografia, como fato é contado. A Bíblia não quer transmitir os fatos, mas a intenção, a mensagem a partir dos fatos. Então, gente, só para a gente, só um minutinho, só para a gente ter claro, não que isso, desculpa eu, o texto não é fato, o texto é interpretação. Isso a gente tem que ter claro, porque se a gente lê o texto bíblico como fato, a gente vai ter muita dor de cabeça quando a gente lê Gênesis 1, que diz que existia água, e Gênesis 2 fala que não tinha água. Aí, qual está errado? Nenhum. São grupos diferentes que estão escrevendo. Aí a gente pega Evangelho. 1, 2, 3, 4. Será que eles não tinham que ter um acordo? Fazer só o Evangelho? Não. São compreensões, são fundamentações, são intencionalidades diferentes. Ah, olha quantas cartas. Não podia resumir só e falar uma carta só? Não, porque são grupos diferentes, em contextos diferentes, com intencionalidade diferente. Tá vendo? O Apocalipse, mas você tem Apocalipse também no Antigo Testamento, que a Bíblia não conservou, mas existem os apócrifos, que nos dá uma chave, nos dá um caminho hermenêutico, um caminho de interpretação. Então, o que é intencionalidade? São as perguntas que a gente faz. Quem faz as perguntas? A gente que está lendo. Qual é a primeira intencionalidade? Quem escreveu? Quem escreveu é a pergunta que dá para entender aquilo que está por trás dos textos. É um texto que fala muito da questão agrária? É um texto que fala da defesa da mulher? É um texto que Deus manda matar todo mundo, e quando o rei deixa os animais, algumas coisas viver, ele mata o rei e mata todos os outros? Então, quem é que está escrevendo? Como está escrevendo? E por que está escrevendo? São as perguntas básicas, né? Quem, como, por quê, onde, quando. Isso são as leituras que vão nos favorecendo. Lembra que o texto ele foi escrito em outra época, em outro contexto, em outra cultura. E a gente tem que interpretar. Interpretando, analisando o que a gente tem, o texto. Depois, analisando o contexto. São aquilo que vai surgindo, os fatos narrados e o fato vivenciado. E os fatos que estão vivendo naquele momento que está sendo escrito. Como, por exemplo, os textos do livro de Josué estão sendo escritos, tem memória tardia, memória tribal, tem memória da época de Josias, mas tem memórias do pós-exílio. E no pós-exílio que ele vai ganhar o forro final. Fala assim, terminamos a obra. E a gente tem o livro. Então, são essas perguntas que, às vezes, a gente esquece de fazer. E quando a gente esquece de fazer essas perguntas, a gente cai no fundamentalismo, que é a prisão da letra. E aí, dependendo do texto que a gente pega, a gente vai estar de bem com a vida, e dependendo do que é o texto que a gente pega, a gente vai ter dor de cabeça. Então, quem, por quê, quando, como, conflito, contexto, memória, tradição, transmissão, teologia, ideias e muito mais. Então, qual que é a intenção deuteronomista desse livro? Quem pode ler para a gente? No livro... Só um minutinho. Eu pulei porque é só para explicar essa intencionalidade do texto. Eu vou voltar, pode deixar. Pode ler, por gentileza. No livro, a principal ideia é a de que Javé combate as guerras de Israel, seu povo eleito, e lhe dá as vitórias, mandando-a expulsar e exterminar
as populações locais, punindo-as pela idolatria, o culto a outras divindades e garantindo a terra para Israel, enquanto ele permanecer fiel à aliança com seu Deus. Vocês imaginam essa cena, gente? Deus guerreando, Deus exterminando, Deus punindo, Deus destruindo quem não é dos nossos e nem quem age como nosso. Tá vendo como tem uma intencionalidade? E aí a proposta que eu vou falar no final dos slides de hoje é a gente já antecipar alguns textos que a gente vai falar semana que vem. Mas para isso eu coloquei no último slide alguns textos para vocês fazerem a leitura prévia. E um dos textos é a Páscoa de Josias. É o texto que mostra como Josias ele vai organizar esse projeto. E o que vai acontecer a partir desse projeto, tá bom? Então, quem é que vai exterminar? Não é Javé, mas é o rei. Quem é que vai para a batalha? Não é Javé, mas é o rei. E aí você coloca Deus como aquele que faz a ação acontecer. Vamos pensar num tribunal. Eu nunca fui num tribunal. Alguém já foi num tribunal? Sim. Não. Nas novelas, Sim. né, eu vou pegar os exemplos da novela, né? Todo tribunal tem um juiz. Não. Tem um réu. Não, eu estou apontando. Tem um crucifixo. Crucifixo. Aí depois, nas novelas, nos filmes, você tem a Bíblia, né? O que é? Jura falar a verdade, somente a verdade, em nome de Deus? Pergunto, todo mundo que está falando lá está falando verdade? Não. Tá vendo? Então você legitima e você dá força quando você fala, é Deus que quis. Gente, imagine uma situação de morte terrível. E a pessoa, tadinha, na sua ingenuidade, na sua fragilidade, aí alguém fala, mas foi vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, nunca fale isso. É mais ou menos o que estamos vivendo agora, né, professor? 33 milhões de pessoas passando fome e a gente dizer que é vontade de Deus. Não, e outra coisa, gente, nunca aceite esse discurso. Nossa, seja resistente. Porque a fome é devido a uma proposta política, econômica, social, que cria miseráveis, cria pobres. Gente, passou no Fantástico, e eu não vou falar propaganda do Fantástico, mas é só para vocês verem. 1%, vou colocar 10%, tá? Mas seria 1% ganhou, quase triplicou as suas rendas, enquanto a maioria da população perdeu sua renda. Perdeu, é verdade. Ou o salário está extremamente defasado. E como está defasado. Tá bom? Tá claro até aqui? Tá, para mim tá. Ótimo. Todo mundo está acompanhando, gente? Ó, sem medo de ser feliz. Se qualquer dúvida, é só levanta a mão. Está bem claro. Está muito claro. Legal. Muito, vamos voltar na outra? Obrigado. É outra, Rogério. Quem pode ler para a gente? O livro de Josué pertence à historiografia deuteronomista, cuja primeira redação foi feita pelos escribas do rei Josias, entre 640 a menos, né? 640 e 609 a.C. Continua? Pode continuar, só vou limpar o óculos. A escola de escribas denominada deuteronomista, que no reinado de Ezequias fez a primeira redação do livro do Deuteronômio,
Depois, o livro foi relido e redigido no exílio e no pós-exílio, por escribas deuteronomistas ligados ao grupo nobre da primeira deportação, que foi em 597 a.C., representado pelo profeta Ezequiel, e ao grupo de Golá, deportados nobres que voltaram, que consolidou o governo teocrata de acordo com os interesses do Império Persa. A principal intenção dos redatores era consagrar Javé como o único e poderoso Deus de Israel, contra outros deuses, idolatria, e garantir a posse, ocupação da terra e a legitimidade do poder para o povo eleito de Javé, Deus oficial dos teocratas. Então, aqui a gente já vê de fundo um projeto. Um Deus, um povo, um rei, um templo, uma só nação. Esse monoteísmo que a gente tanto fala é fruto de muita morte, muito sacrifício, muito passar por cima. Eu trabalho na escola filosofia. Quando a gente olha a tradição mítica, a gente logo de cara já fala, é mentira. Não é verdade. É um fake news na linguagem atual. Mas a gente passa por cima de uma tradição milenar dos primórdios, né, que trata a cultura e a religiosidade de um grupo. Explicações do porquê, explicações de como surgiu. Então, falar que o mito é falso ou mentira, você destrói toda uma dimensão cultural e cultural. E o que a gente tem que fazer? Resgatar. E aí, com as ciências modernas, que vão, principalmente ciências humanas, vão revalorizar os mitos. A psicologia, a antropologia e outras ciências vão recuperar a tradição mítica. Buscar lá do vão do esquecimento e trazer à tona para explicar muitos comportamentos humanos. Porque o mito, ele nada mais do que são histórias do cotidiano, que faz reflexão cultural, mas ela ganha uma tradição mítica. E a gente busca as racionalidades, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem uma historinha que é assim. O povo acreditava que todas as noites Deus ia tomar o leite que eles colocavam na porta. Então, era o costume da cidade colocar o leite na porta para Deus beber. E aí, chegaram os estudiosos, formados, doutores, e eles falaram, quando contaram para eles essa história, eles falaram, não é Deus, não é Deus, não é Deus, tenho certeza que não é Deus. E aí, eles fizeram uma coisa, eles ficaram espiando. E aí, eles viram que era um gatinho que ia toda noite beber o leite. E aí ele chegou contando para o povo, gente, não é Deus que vai beber o leite, mas é um gato. E aí ele falou só, parabéns, você revelou muita coisa, mas também você matou toda aquela nossa ideia, nossa esperança, nossa crença. O mito, gente, o mito é uma coisa tão sensível que Carlos Mestre, ele conta o mito a partir de uma viagem de São Paulo ao Rio. E em determinado momento, ele percebe que não está no lugar que na rodovia. E aí ele pergunta para o motorista assim, o cara pergunta para o motorista, onde estamos? Houve um acidente e precisamos mudar de rota. Respondeu a pergunta onde estamos? Não,
Mas deu um conforto para aquela pessoa? Respondeu que houve um problema, teve que mudar de rota? Sim. Esse é o papel do mito, trazer sentido. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas também a gente tem que levar o povo a uma fé madura, uma crença madura, mas sempre dentro de um processo. Eu tomo alguns remédios homeopata. Eu tenho que jogar tudo igual um remédio? Eu tenho que fazer assim, ó, igual a gente toma o quinão xarope, que a gente coloca 5 ml. Não, a gente coloca gota. Tudo é equilibrado. Então, isso, a gente tem que dosar, tá bom? Então, que esse curso não chega falando assim, olha, não foi bem assim que aconteceu os fatos. Cuidado, tá bom? A gente está construindo, tanto que no primeiro encontro eu trabalhei o projeto, hoje eu retomei de novo o projeto, coloquei algo a mais que querem abafar esse projeto, agora eu já coloquei algo a mais que a Bíblia tem uma intencionalidade para a gente abrir e entrar na casa de Josué, com os olhos abertos, não com os olhos, falar assim, desculpa a expressão, uma escola dominical, que conhece os textos de cor e salteado, numa leitura fundamentalista. Você entendeu o que está por trás, a intencionalidade dos fatos. Então, está vendo como o livro de Josué ele é escrito a partir de correntes. Primeira corrente, memória. Aquilo que está nos primórdios, aquilo que está na sua fundação ou origem. Segundo, a história deuteronomista a partir de Ezequias e Josias. E, por fim, o exílio e o pós-exílio. Podemos? Tá claro até aqui? Tá. Podemos, Rogério? Mais um? Agora chegou. Tá? Agora a gente não vai ler os textos, eu nem vou aprofundar os textos, mas a gente vai entender como foi o processo de redação. Não significa que esses textos foram escritos nesse período. Não. Os textos fazem memória deste período. Eles se entrelaçam nesse período. Tanto que os primeiros escritos da Bíblia, eles vão nascer bem depois. Lembra da data que a gente começou no início? Eu estou achando errada aquela data. É pós-ano 1000 que os textos bíblicos começam a ser escritos. A partir de correntes, a partir de teologias, a partir de compreensões. Antes, você tinha 4 correntes, né? Hoje caiu por terra. Mas antes falava assim, a história de Javé. Aí você tinha a corrente javista. A história profética, eloísta. Corrente do sul, corrente do norte. Aí juntou as duas correntes, deuteronomista e a sacerdotal, que é do pós-exílio e exílio. Hoje a gente tem a corrente deuteronomista, a tradição do clã, da família, mas também tem a tradição da corte, do palácio, do templo, cronista. Então, são várias correntes que vão permear nossos textos, e olhando os nossos textos. Quem participou, há 2 anos atrás, do livro de Deuteronômio? Quem estudou nas comunidades? Que pena. Participei. O nosso curso ainda não tinha montado uma estrutura dessa, como a gente está fazendo, porque começou ano passado com Gálatas, mas as comunidades, a CNBB, vários grupos, o CEBI, Centro Bíblico Verbo e outros grupos, lançaram um olhar para o Deuteronômio e suas chaves de leitura e seus múltiplos contextos de Deus que cuida, protege e embala, mas também de um Deus que é exterminador, que passa por cima, que mata, que aniquila. E aí é o convite, que Deus eu vou seguir? Esse Deus que mata, aniquila, ou Deus que cuida, embala, protege
principalmente o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas também você tem o Deus dominador, o Deus da arma. Gente, a pior expressão para Deus é Deus dos exércitos. Deus que guerreia. Isso é uma mentalidade que nasce com Josias e pós. Então, vamos lá. Primeiro, a formação. A gente já trabalhou bastante a formação. Grupos que fogem da corvéia e tributos e forjam uma nova sociedade. Então, quais são as experiências que o livro de Josué vai contar? Quem pode ler para a gente? Só a primeira coluna. Terra partilhada, 14:1-4. A lei da hospitalidade, 2:1-7. Festas compartilhadas, 5:10-12. Assembleias dos anciãos, 24:1. Mesmo querendo apagar essa memória, ela existe. Vamos lembrar agora um texto do Novo Testamento que é muito lindo. Discípulos de Emaús. Eles saem de Emaús, eles vão fugir da opressão, do medo, da perseguição, e eles vão se pôr a caminho. No caminho, quem se coloca no lado deles? Jesus. Jesus faz memória, mas mesmo assim a cegueira continua. O medo impede de enxergar. Mas, quando ele chega nos povoados, Jesus faz que vai adiante. E o que eles falam para Jesus? Fica conosco. Aí, tá vendo? Que lei que ele está falando? Da hospitalidade. Fica conosco, é tarde, a noite já vem. Tá vendo? Mesmo no medo, a prática, a vida. Quantas vezes na procissão alguém com sede, alguém oferece água? Ou um passeata, ou alguma coisa. Vocês já viram isso, ou vivenciaram isso, ou já presenciaram isso? Eu já. Isso é a coisa mais linda. Eu já. As pessoas na sua caridade, na sua pequenez, às vezes não tem nem o que comer, mas sempre tem água para oferecer. E esse é o convite que também o profeta Eliseu e Elias fazem. Estou com fome. Não, só tenho um pouco de farinha, mas eu estou com fome. E aí ele acaba partilhando e ensinando a partilhar. E aí começa a abundância, né? A cooperativa que produz pão e faz o dinheiro crescer, faz ter din-din, e aí tem comida. É como quando Pedro e Tiago falam assim, a gente tem que pagar o imposto do templo. E aí Pedro, nós não temos dinheiro. Aí que Jesus fala, pega a rede, pesca. Dentro do peixe vai ter uma moeda. Gente, peixe vem moeda dentro do peixe? Não. Mas o que Jesus está falando para ele? Vai pescar e vender o peixe. Vai pescar e vende o peixe, aí você tem dinheiro. Tá vendo? São coisas pequenas, são gestos pequenos que têm muita importância. Então, essa história tenta ser apagada. Jesus, o tempo inteiro, ele está dizendo o quê? A lei tem que ser garantia de vida, não o contrário. O tempo inteiro. E por causa disso perseguem Jesus, matam Jesus. Mas Jesus, Deus o ressuscita, o Espírito o santifica para que a gente possa junto caminhar. E a gente é como os discípulos. A gente quer ficar olhando para o céu. A gente não quer trabalhar. A gente não quer fazer acontecer. A incompreensão é nossa. O propósito, o caminho, o projeto é fácil. Com a monarquia, a gente está vindo, vamos pensar um pouquinho em conjuntura. A gente vem num sistema de guerras, a gente vai ter guerra, vamos pensar assim, a Síria é o povo estrangeiro. Norte e Sul, eles estão sendo oprimidos pela Síria. Só que aí, o Reino do Norte
o Reino do Norte, junto com Síria, querem propor uma união contra a Síria e convidam o Reino do Sul. Aí o Reino do Sul fala assim, eu não quero entrar. Aí começa uma guerra da Síria e Norte com o Sul. Então, ó, guerra entre, vamos entre aspas, uma guerra civil, uma guerra entre os povos. Aí o Judá pede ajuda do Egito. Aí começa, essa guerra chama Sírio-Eframita, que vai estar por trás do livro de primeiro Isaías, o livro de Miqueias. Depois, na conjuntura do sul, porque esses são reis do sul, tanto Ezequias quanto Judá, vai ter um silêncio profético. É um rei que vai matar, exterminar. Como chama esse rei? Que mata. E aí, a partir da morte desse rei, nasce esse Josias, que vai propor um novo olhar. Como chama esse rei? Que mata, extermina. Vamos ver se vocês sabem. É o Esaú? Não. Não, né? Esaú também não. É um dos piores reis. Não. Um dos piores reis de Judá, Acabe é do norte. Eu sabia. Esqueci mesmo. Vamos lá. Eu vou pegar minha Bíblia, rapidinho. Abre segundo Reis. Nossa, vida, pior que abrir rápido assim, professor. Não, desculpa. É que a gente vai lembrando e eu vou falando. Mas depois eu coloco no grupo, tá bom? Para vocês ter claro. Deixa eu ver se eu acho o livro dele aqui, rapidinho. É livro dos reis? Isso, que conta a história. Mas o rei, para cortar, se o caso eu não achar agora, depois vamos fazer assim. Como o tempo hoje eu não vou falar agora o texto, tá? Mas é Manassés. Tá? Manassés é um texto, fala pouco dele na Bíblia, mas o versículo que fala dele já dá medo. Ele matou tanta gente, que inundou Jerusalém com o sangue de suas vítimas. Significa, gente, vamos pensar, não existe enxurrada de sangue, mas existe muito sangue. Significa que houve desse tempo duro, perseguição e silenciamento. E foi um silenciamento duro, porque quem se levantava contra Manassés, morria. Mas um grupo vai propor uma reviravolta, uma mudança. E aí um grupo vai apoiar um menino de 8 anos, que depois vai crescer e vai se tornar o que a gente vai chamar Josias, rei Josias, né? Gente, eu não estou falando de partido político, tá bom? Eu estou falando de uma sigla que aparece na Bíblia, tudo bem? De novo, não estou falando de partido político. PT, tá? O PT, povo da terra. O povo da terra, na tradição tribal, era o povo da roça. Era o povo que cuidava da roça. Era o povo que vivia da roça. O PT, povo da terra, na monarquia, era a elite. Aquele que tinha todos os privilégios, aquele que tinha todos os direitos, aquele que gozava em cima dos meros mortais, agricultores, pastores, assalariados. Então, esse grupo PT, povo da terra, que são os grandes latifundiários, os donos da terra, eles vão colocar Josias no poder. Então, já vê a intenção que está por trás de Josias. E o PT, no exílio e no pós-exílio, o povo da terra, é aquele que ficou, é aquele que não foi para o exílio. Não tem cabeça, não tem mãos. O que não tem cabeças? Não pensam, porque são meros mortais.
as mulheres, os doentes, os pequenos, etc. Mas eles vão produzir, os pequenos levitas, eles vão produzir. Livro de Jeremias, livro das Lamentações. Mas quem vai, segundo Isaías, Ezequiel e outros livros, tá bom? Tá claro o PT, que não é partido político? Já, tá sim. Agora, PT, Povo da Terra. Agora eu vou fazer pergunta de prova, hein? Eu não vou falar na ordem. PT no exílio, quem que é? E aí, quem é o PT no exílio? Ou pós-exílio? É o povo de Israel, não? Não! É o povo que ficou no exílio, que não foi exilado. Ó, por isso que eu falei, vamos mudar a ordem. Quem que é o PT na monarquia? São os grandes proprietários de terra. Os que roubam, que maltrata, que judia e que cria pobres. Então, quem que é o PT lá no projeto dos primórdios? Aquele que vive da roça, aquele que cuida da terra. Então, vamos lembrar. Gente, anota para não esquecer. Então, PT no projeto tribal, no projeto da formação, é aquele que administra e cuida da terra. O PT, povo da terra, na época da monarquia, que coloca até Josias nesse sistema, é os latifundiários, os donos da terra. E o PT, o povo da terra, no exílio e pós-exílio, são aqueles que ficou. Tá bom? Então, a gente pode ler o que Josias faz? A centralidade. Tá? Então, a centralidade do templo, a centralidade de Jerusalém, a centralidade do palácio. Então, tudo pautado na unicidade. Quem pode ler para a gente? Período do rei Josias. Teologia da Terra Santa, 6-11. A cidade conquistada, abre parênteses, lista dos reis vencidos. Declaração de fé em Javé, abre parênteses, feita por uma mulher estrangeira, fecha parênteses. A presença da Arca da Aliança. Tá ouvindo? Tá. Gente, quando a gente lê essas listas dos reis vencidos, essa lista transcende os livros de Josué. Você tem lá no Êxodo 3, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ele conquistou a terra dos Jebuseus, Nanaseus, Tananeus, Azeus, Zeu. Sabe aqueles nomes difíceis? São essas listas. Você pega Salmo, cantai o Senhor um canto novo, porque ele fez maravilha, porque fez cair os Jebuseus, porque fez cair não sei quem mais, fez cair, então você tem na tradição profética, na tradição da lei e na tradição sapiencial, essas releituras dessas listas. Então, essas listas correm, porque ela é um fundamento, é uma legitimidade de uma lei, que Josias está por trás. Tá? E no pós-exílio, exílio e pós-exílio, lembrando que o exílio, na Babilônia, quem vai? O pessoal do palácio, o pessoal do templo, que pensam, que tem a cabeça. E o pessoal que tem mão de obras qualificadas, eles vão. Então, a gente tem várias deportações, a Bíblia deixa claro duas que é importante. A primeira deportação é desmilitarizar Jerusalém, e a segunda deportação, que é a mais grave, que destrói o templo, destrói tudo, destrói o palácio, o templo, etc., é para desurbanizar. Mas só que aí quem aproveita? O povo da terra que não tinha terra. Ele aproveita e faz de novo aquele modelo tribal que Jeremias vai contar para a gente e que Ezequiel vai se pôr contra depois, porque vai dizer, essa terra era deles e tem que ser devolvida para eles. E aí começa a teoria da conquista. A terra é nossa. A terra de quem? Do Golá. Quem que é o Golá? O povo exilado.
Quem que é o povo da terra? Os lascados, os pobres, os pequenos, que diz também, eu tenho direito à terra. Mas só que o que eles não têm? A ideia de poder. Porque quem tem poder, que é a elite sacerdotal, eles vão escrever textos e mais textos para legitimar de quem é a posse da terra. Até a gente canta, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E aí vai ter uma série de listas de quem pode entrar e de quem não pode entrar no santuário. Dentro de uma liturgia, esse canto é bonito, mas quando a gente estuda a história, a gente está vendo uma segregação que no pós-exílio aconteceu. Mas isso é a história, a gente vai permear de novo nos próximos encontros, tá? Então, qual que é os textos que vão fazer referência no livro de Josué? E aí eu convite para vocês dar uma olhada, folheada nesses textos. Quando é bloco maior, só dá uma olhada, pelo menos, Teologia da Guerra Santa, capítulo 6, capítulo 8, que é que eu vou pedir para vocês verem a semana que vem. Eu ia falar ano que vem, semana que vem. Podemos? Quem pode ler para a gente? Período do exílio e pós-exílio. O novo êxodo, o retorno do despatriados. Golá. Capítulo 1, versículo 10 ao 18. Capítulo 4, versículo 1 ao 24. Oi, não precisa ler os textos, não. Só ler os enunciados. A sacralização da lei. A distribuição da terra santa. O altar do santuário escolhido por Javé. A fidelidade ou infidelidade do povo a Javé. A renovação da aliança. Opa, não era só isso? um minutinho. Isso, não é porque eu apertei um botão aqui sem querer, aí eu tô ficando, eu não sei voltar ao normal. Calma aí, já vou. Deixa eu ver assim, deixa eu ver se vai. Eu tô com medo, gente, Agora vai. Gente, eu tô torto, não tô? Ah, voltou, desculpa. Voltou. Ah, voltou, graças a Deus. Gente, vamos pensar... Ixi, eu perdi o eixo condutor. Vamos pensar assim. Se Deus é o Deus da aliança, da liberdade, como que você acha que esse Deus vai mandar Moisés tirar a sandália, porque esse lugar é sagrado, e se ele não tirar a sandália, é réu de morte? Que Deus libertador é esse? Vocês já leram o texto? Conhece o texto? Eu conheço o texto, mas se ele não tirar a sandália, eu não vi isso. Não. Tem, não, se você... Ele é continuação, porque a gente só lê aquela partinha, né? Quando a gente continua lendo essa tradição, por exemplo, quando a gente tem... Eu vou contar um pouquinho a história do Êxodo só pra gente, porque o tempo ruge. Êxodo, de 1 a 15, é a história da liberdade. A história da fuga do Egito, de 1 a 15. De 15 a 18 é a história do deserto. De 18 a 20 é a história da lei, do Código da Aliança. Até o versículo 24 é o Código da Aliança. Mas quando a gente começa do versículo 25 ao 40, é a história do templo. É a história da lei, é Deus que pune, é Deus que corrige, é Deus que não sei o quê, porque já é uma teologia do templo, do pós-exílio. Então, quando a gente lê o livro do Êxodo, ele é eu ia falar cortado, né? Fragmentado, porque você tem a história da libertação, e aí você tem um conjunto de histórias. Você tem a história do deserto com as suas histórias, a história da lei de 18 até 24, e do 25 ao 40 você tem toda a história do exílio, ou do pós-exílio, tá bom? Bem fragmentado.
Podemos, que não há tempo, está passando. Tá claro, gente, até aqui? Agora, chegamos ao fio condutor. Quem André, pode ler para a gente? André, Oi? só uma perguntinha desse que você falou aí. Saída do Egito lá para a Terra Prometida, ou já está falando da Terra Prometida para a Babilônia? A Babilônia não entrou ainda, né? Não começou ainda não, né? Ah, tá, não, eu trago a memória, mas quando está sendo contada essa memória? No pós-exílio, quem que libertou o exilado? Foi Javé. Então, já é esse processo de historiografia, de memória, entendeu? Certo. De avaliação da história. Quem está nos libertando? É Javé. Então, essas histórias são escritas no pós-exílio. Em que momento, por exemplo, vamos pegar a história de Babilônia. Ó, Ur, da Caldeia, que é Babilônia, foi para a Palestina. A história de Abraão. É pós-exílica, ó. Eles estão saindo da onde? Da Babilônia e voltando para Canaã. Podemos. Quem pode ler? Obrigado. Ó, agora eu vou me prender mais o texto, porque o tempo está rugindo. Deuteronômio 34:5. A morte de Moisés e a transmissão de liderança a Josué. Josué, o Senhor salva. Identidade, conquista e partilha do território. Pró-monarquia. Capítulo 1 ao 12, conquista e posse do território. Depois da morte de Moisés, versículo 4, toda a terra conhecida, do deserto ao Líbano, territórios, reis, cidades, conquistada por Moisés, reis vencidos por Josué. Época de Josias, dinâmica da conquista, expulsão, extermínio, devastação, paralelo do que aconteceu no exílio. Nacionalismo em Josias, triunfalismo, expulsar outros reis, cidades, expulsar as divindades, oráculo contra as cidades, herança geopolítica da tribo, só rei, um só rei. Continua? Professor. Pode continuar. Reforma de Josias. Um só rei, uma só nação, um só templo, um só culto, um só Deus. Tá vendo? Então, desculpa, a maior parte do livro de Josué, ele é escrito, ele é composto, ele é trabalhado dentro dessa conquista de Josias, dentro dessa reforma de Josias, tá bom? Você consegue ler? Esse pedacinho? Isso. Sim, consigo. Tirou do templo todos os utensílios idolátricos. Tirou os sacerdotes idólatras dos lugares altos. Tirou a imagem de Acera que estava no templo. Derrubou os lugares de prostituição idolátrica do templo. Profanou os lugares altos e derrubou os altares das portas da cidade. Profanou Tofete para que ninguém sacrificasse a seu filho a Moloque. Tirou os carros e os cavalos dedicados ao sol. Derribou os altares pagãos que estavam no templo. Quebrou as estátuas e derribou as imagens de Acera. Destruiu o bezerro de ouro de Betel. Matou aos sacerdotes pagãos. Celebrou a Páscoa. Esses textos que vocês leram, são textos que vão contar um pouquinho essa Páscoa de Josias, essa celebração em torno do projeto de Josias, que vai ser a proposta para vocês estudarem um pouquinho para a semana que vem. Então, a proposta, antes de ler Josué, é ler esse conjunto de livros, que são 3 capítulos, tá bom? Mas eu vou falar isso daqui a pouco.
Então, ó, retomando. Hoje a gente está estudando o livro de Josué a partir do seu contexto histórico de redação. Vimos que o texto ele vai ter várias correntes, várias propostas, várias teologias. E dentro dessa proposta, dentro dessa teologia, a gente tem a grande chave, porque a maioria dos textos são escritos dentro da ótica de Josias, como um Deus que comanda, batalha, destrói. Isso que a gente vai ver muito no livro de Josué. Por isso tem tanto sangue. Mas, na verdade, não é Deus, mas é uma teologia construída para legitimar a estrutura de Josias. Podemos, Rosélio? E aí a gente chegou na divisão do livro. Tá bom? Quem pode ler para a gente? Como o livro está dividido, organizado. Conquista do país situado a leste do Jordão. Primeiro, preparando-se para a conquista. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 5, versículo 15. Josué é sucessor de Moisés. Capítulo 1, de 1 a 9. Preparativos para a travessia do Jordão. De 1 a 10. Capítulo 2 a 20 e 24. O reconhecimento de Jericó. A travessia do capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 25. Acampamento de Gilgal. Ó, não precisa ler os textos, não, só ler o enunciado. Obrigado. Deus anima Josué para a conquista da terra. Terceiro, a conquista de Canaã. Primeiro, Jericó. Pecado de Asa, derrota de Israel. Vitória em Ai. Altar no Monte Ebal. Os gibeonitas, conquista do sul de Canaã e revisão da conquista. Lista dos reis vencidos. Então, retomo. A parte que é de Josué, capítulo 1 ao capítulo 12, é o texto que mais vai ter tradição joane, de Josias. Por quê? Porque são as histórias de extermínio, as histórias de guerra, e aí vai ser uma guerra santa, que na verdade não é. Tá bom? Tem uma intencionalidade, tem um porquê. Então, quando vocês lerem Segundo Reis, a história de Josias e de sua Páscoa, vocês vão entender muitos desses textos. Por que extermina tudo? Por que para salvaguardar uma fé? Uma nação, um povo, um templo. O que antes era a festa do clã passa a ser uma festa do Estado. Tudo centralizado em Jerusalém. Então, aquilo que era o espaço da família, o espaço do cuidado, o espaço do zelo, aonde os levitas, que vão ter esse papel de ajudar a alimentar a vida do povo, com o templo, e a figura lá no pós-exílio, do sumo sacerdote, vai derrubar essa estrutura familiar. Onde você vai ter um altar, um sacerdote, que é origem do Sadoc, que vai ser um sadoquita, que na época de Jesus vai ser chamado de saduceus. Tá vendo? Então você tem toda uma teologia oficial que vai sendo implementada. E o livro de Josué, nessa primeira parte, pró-monarquia, ele vai contando essas histórias e colocando Deus como no comando. Tá bom? Mas vamos ler o texto para vocês entenderem bem essa proposta de Josias. Já a segunda proposta, ela tenta além de tentar salvaguardar a ideia da partilha da terra, ela traz muitos elementos do pós-exílio. Aonde você tem o altar que vai ser construído, aonde vai ter a cidade, que vai ser uma cidade santuário, e aí a gente vai ver isso no penúltimo encontro. Tá? Então, proposta de semana que vem, a gente vai olhar essa parte aqui desse capítulo, de 1 a 12. Tá bom? Podemos?
divisão do livro de Josué. Terceiro, divisão da terra, porções não conquistadas de Canaã. Segundo, tribos orientais. Terceiro, tribos ocidentais. Quarto, cidades refúgio, asilo. Quinto, cidades para sacerdotes e levitas. Quarto epílogo. Primeiro, retorno das tribos orientais e eventos. Contração de um altar. Segundo, o discurso de despedida de Josué. Terceiro, a morte de Josué. Então, você tem capítulo de 1 a 12, a conquista. Capítulo de 13 a 21, a partilha. E as partes finais, que aí você tem a questão da centralidade a partir da figura de Josué, onde você tem a celebração, aonde você tem a conclusão do livro, e aí esse livro, se você continuar lendo essa parte, se você continuar lendo, ela casa com primeiro e segundo Juízes, porque é o mesmo grupo que está por trás. E aí a gente trabalha isso também no nosso quarto encontro, tá bom? A gente vai não terminar com Josué, mas a gente vai puxar um pouquinho para primeiro e segundo Juízes, vocês vão ver que é o mesmo grupo, a mesma teologia, a mesma proposta, a mesma teologia, tá bom? Para finalizar, enquanto conteúdo, podemos, Rogério? Quais são as propostas que a gente vê no livro de Josué? Primeiro, a questão da lei. Como a lei é interpretada, organizada. E aí fica uma cautela, preocupação. Porque a lei está ligada de conhecer, testemunhar, ensinar e viver. E aí você tem toda uma gama de teologia. No último encontro, a gente falava sobre os 3 tipos de lei que Israel teve. A lei da aliança, o Código da Aliança, que é a defesa do sistema onde muda-se a estrutura. Então, para defender o pobre, o direito, defender os mais marginalizados. Depois, o Código Deuteronomista, principal defesa do órfão, viúva estrangeira, dentro de um sinado de guerra, que foi o exílio. E a leitura sacerdotal, que é a leitura do templo, a leitura do palácio, a leitura que vai ganhar status, né? Então, a lei, ela tem que ser, a lei é para preservar a vida, mas com Josias e no pós-exílio, a lei vai ser sinal de salvação ou maldição. Segue a lei, tá bem. Não segue a lei, tá mal. É a teologia da retribuição que vai estar ressonando, a teologia da prosperidade que vai estar ressonando, essa teologia da eleição que vai estar ressonando, tá bom? E o texto de Josué traz essas tônicas. Que tipo de lei a gente está falando? Ela é que defende o órfão, a viúva estrangeira, ou ela é que defende o templo, ou defende o palácio, ou defende aquele que não segue a lei deve ser dizimado, destruído, como a gente vai ver na primeira parte do livro de Josué. A pessoa de Josué é a figura de um líder, e a gente vai começar nosso encontro semana que vem fazendo esse paralelo. Quem é Josué e quem foi o Moisés? O que ele fez e que o outro fez? Quais são os paralelos ou as diferenças entre eles? A gente começa olhando a figura desse líder. E quem é Josué? Aquele que cumpre a lei. Vamos pegar lá nos mitos de criação. Dilúvio. Quem é Noé? Aquele que segue a lei. Tá vendo? É a mesma ressonância, mesmo sentido. E trabalhar a questão da terra. A terra como
herança, a terra como propriedade, a terra como direito à vida. E as memórias antigas, que tentam ser silenciadas, mas o livro reforça. A gente vai ver muito mais sangue, muito mais textos duros do que e os mais pequenos fragmentos que vai trazer. Mas existia a festa popular, onde a gente partilhava tudo em comum. Onde a gente vai ver essas memórias que vão ser sinais de resistência. E essas guerras intermináveis que a gente tem que ler dentro do contexto. Qual que é o contexto? O nacionalismo, o imperialismo de Josias, tá bom? Mas isso a gente vai ver. Podemos finalizar? O que a gente viu? Que Deus conduz a história. E aqui é uma das celebrações dos mártires da caminhada da região Brasilândia, que eu tive o prazer de participar. Se eu não me engano, é Vila Terezinha. E aí a gente tem os ícones de mártires da caminhada, que são sementes de libertação, que mesmo eles sendo mortos ou assassinados, seus projetos continuam. A sua luta continua. Trago Dom Oscar Romero, que é santo agora, né? Mártir da América Latina. Se me matarem, eu ressuscitarei na luta do meu povo. Porque a aliança, podemos já, o Rogério, desculpa, porque a aliança é viver o projeto de Deus. E o projeto de Deus tem que ser o nosso projeto, mas um projeto de vida, de garantia de direitos, de participação, de coexistência, para que a vida aconteça em sua amplitude. Como diz Jesus, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que nós falamos hoje? Hoje a gente contou o chão onde brotou o livro. Quais são o chão onde brotou o livro? Várias memórias, várias tradições, vários redatores, vários escritores, várias teologias. Então, a gente tem uma unidade unificada? Não. A gente tem várias experiências. Qual é o objetivo do livro? É contar a história? Pergunto, gente, o objetivo do livro de Josué é contar a história? Se falar que sim, eu vou começar o encontro de novo. Não. Qual que é o objetivo do livro? Fazer memória. Fazer memória e interpretar. Isso mesmo. Então, o livro de Josué não quer fazer, não é um livro histórico, mas é um livro que tem por trás a interpretação, uma intencionalidade de cada autor dentro dos seus contextos. Trazer a memória e garantir a tradição que vai ser apagada. Da casa, do clã, da defesa, da terra, da vida e da existência. Finalizando, próximo e último, se eu não me engano. Rogério. Obrigado. Leitura prévia para o próximo encontro. Sobre Josias e sua reforma. Na verdade, são 2 capítulos. Mas são textos grandes, tá bom? Segundo Reis 22, lê tudo 22, lê o 23 até o versículo 30. Então, são 2 capítulos. Eu falei 3, eu menti. Depois, a história de Josué. Quando ele aparece, tá bom? Depois, Levítico 25, que é o ano jubilar, a defesa da terra, a proteção da terra. A história de Raabe, da estrangeira, que vai hospitalizar, que vai cuidar, vai aceitar, vai cuidar, fugiu a palavra, que vai, meu Deus, aceitar em sua casa aqueles que foram enviados para conhecer Jericó. Juízes 5, essa festa comunitária.
essa história da conquista de Josué 6 e 8 e a história da ganância de Acã, tá bom? São esses, a gente não dá para trabalhar todos os textos, a gente tem que fazer uns recortes, e é essa a proposta que eu tenho para vocês, mas eu peço para vocês lerem previamente o texto, tá bom? Gente, hoje eu falei muito e corri, desculpa, eu não dei nem tempo de vocês participar, tá bom? Mas, ó, vamos fazer um acordo. Terminando o encontro, eu vou deixar o grupo aberto, para se alguém tiver uma pergunta, alguma questão, eu vou respondendo nesse processo dessa semana, e o que eu não conseguir responder, no próximo encontro a gente inicia com eles. Pode ser? Porque hoje eu falei demais. Pergunto, qual que é a intenção do livro de Josué? Interpretar. Interpretar quem? A memória. Fazer a memória. Interpretar a história. Ó, parabéns para vocês. Uhum. Isso. Gente, e aí? Vamos... Aí, acertou mesmo. Gente, vamos avaliar. Ô, Rogério, pode descompartilhar com a gente? Aí eu vejo mais pessoas. Gente, finalizando. O que acharam do encontro? O que faltou? Eu falei muito, né? Foi muito bom. Foi bom demais. É pena que é muito pouco tempo, professor, para muita coisa. Desculpa, mas lembra que eu falei? O livro de Josué não é fácil. Porque a gente faz a leitura cronologicamente, pensando que está narrando os fatos. Texto de um livro histórico. E não é. É uma intencionalidade, tem uma estrutura. E é isso que a gente vai falar semana que vem. Quero ouvir vocês, gente. A Maria Rosa está com a mão levantada, não sei se é algo que quer falar, Maria Rosa. Tem mais uma mão. Conceição, parece que é. Não, eu só quero dizer que foi ótimo o encontro, né? Assim, dúvidas que eu já tinha anterior, já foi me esclarecendo agora. Aí lá para frente vai esclarecendo mais. Hã? Obrigado, Consa. Eu também acho muito legal. Bom. Oi. Esse Deus de temor que a Bíblia fala, né, que a gente não entendia muito bem o que era, está muito claro aí agora, tá? Nessas tendências dessas outras facções, vamos dizer assim, né, dentro da Bíblia. E eu achei muito interessante também para a minha catequese. Obrigada, viu? Mais alguém? Gente, ó, então, ó, combinado. A Conceição já falou, as duas Conceição. Mais alguém? A Maria? Acho que não. Então, gente, ó, eu vou deixar aberto. Não, Jericó a gente vai falar semana que vem. Tá? A gente vai dar uma olhar de perto um pouquinho em Jericó. Gente, eu vou deixar o grupo aberto entre hoje e amanhã para vocês comentarem alguma coisa, falarem alguma coisa. O que eu conseguir responder durante a semana eu vou respondendo, tá? Ó, então eu deixo hoje e amanhã aberto. Amanhã à noite eu fecho, tá bom? Para ter os combinados, para a gente não fugir do tema. Então, qual a proposta? Dúvidas? Ah, eu não entendi aquele ponto. André, você pode voltar? E aí a gente vai conversando, tá bom?